O texto em que acabamos de ler é um texto bem cheio de detalhes, por conta do início da caminhada de Jesus enquanto homem. Você vê que o Evangelho de Marcos tem a preocupação de revelar um Cristo que sofreu, um homem que sofreu diante das situações por amor a um povo, por amor à sua igreja, por amor a toda a humanidade. Você vê lendo a Bíblia que o propósito de Marcos é revelar as dificuldades que Cristo teve enquanto caminhou nesta terra. E assim como ele teve essas dificuldades, Marcos também tem a preocupação de mostrar que ele, Cristo, como homem, venceu todas elas. E porque ele venceu todas elas como homem, hoje nós, como homens e mulheres de Deus, podemos vencer todas essas dificuldades, porque o mesmo Espírito que estava naquele momento sobre Jesus, está sobre nós hoje. E o mesmo Espírito que capacitou Jesus como homem para fazer o que fez, está sobre a igreja e se manifesta até o dia de hoje. É por isso que nas palavras do próprio Jesus, quando os discípulos ficaram extasiados diante das coisas que Jesus fazia, Jesus agora diz para eles: não fiquem espantados e nem escandalizados pelas coisas que faço. Vocês, em meu nome, farão coisas muito maiores do que essa. Porque Jesus tinha bem claro e sabia que ele tinha pouco tempo e ele pôde viver apenas 3 anos e meio aproximadamente como homem, vivendo no Espírito. Mas talvez você está aqui esta noite e quanto tempo você tem de crente? Jesus, em 3 anos e meio, movido pelo Espírito, fez o que fez, porque ele disse: eu tenho pouco tempo, mas em meu nome vocês farão coisas muito maiores do que essa, porque eles não durariam só 3 anos e meio, mas teriam muito mais tempo para permitirem serem usados pelo Espírito de Deus. Então Jesus, como homem, deixou bem claro que o inferno não tem poder sobre um homem cheio do Espírito Santo. Jesus, como homem, deixou bem claro que a enfermidade não tem poder sobre um homem cheio do Espírito Santo. Jesus, como homem, deixou bem claro que os homens não têm poder sobre um homem cheio do Espírito Santo, porque quando ele está cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito é quem caminha adiante dele. Antes dele colocar o pé, Deus já colocou o pé na frente dele. Antes dele estender as mãos, Deus já estendeu as mãos na frente dele. Antes dele abrir a boca e pensar para falar, Deus já encheu a boca dele, e as palavras que saem são as palavras de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia. Então Jesus, como homem, deixou bem claro que o diabo, nem o homem, nem coisa alguma pode impedir a manifestação do Espírito Santo. Então, se você está aqui esta noite e você é cheio do Espírito Santo, não dê ouvidos ao que o diabo está falando para você, não dê ouvidos às acusações do diabo, não dê ouvidos ao que o mundo está apresentando a você, mas diga: eu sou cheio pelo Espírito, e na autoridade do nome de Jesus, Satanás, você vai ter que bater em retirada, porque as portas do inferno não prevalecerão contra uma igreja cheia do Espírito Santo. Glória a Jesus. Eu sinto a manifestação do Espírito aqui nesta casa, e eu sei que pelo poder do Espírito tu pode estar fraco, cansado, desanimado, mas tu não vai parar aqui hoje, porque mesmo Deus, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, vai se manifestar sobre a tua vida. Jesus esteve cansado, mas não parou de orar. Jesus teve fome, mas não parou de clamar. Jesus teve dor, mas não parou de fazer a vontade do Pai. Você não vai parar,
O diabo pensou que ia vencer, mas Jesus te trouxe aqui para poder te encher. Eu vou te encher e você vai andar mais um pouco. Jesus, como homem, deixou claramente que o homem cheio do Espírito Santo não tem limites para esse homem. E Marcos tem a preocupação de escrever isso muito claramente. Mas chegando no texto onde nós lemos, você vai ver que o contexto disso daqui é Jesus, depois de caminhar pelo deserto 40 dias e 40 noites, de ser aprovado pelo Espírito diante da adversidade que estava vivendo. Você vê Jesus saindo dali e começando o seu ministério propriamente dito. E uma das primeiras coisas que Jesus vai fazer é entrar no templo para poder purificar o templo. Porque o templo da época estava cheio de um sistema que era abominável aos olhos do Senhor. Porque o tempo não nos dá oportunidade para falar, mas você percebe que na antiga aliança era necessário apresentar sacrifícios ao Senhor. E o sacrifício, ele só poderia ser aprovado pelo sacerdote que ali estava. Então tinha 2 sacerdotes que ficavam na porta do templo, e alguém trazia o sacrifício para apresentar ao Senhor. Eram estes homens que diziam se o sacrifício estava aprovado ou reprovado, se o sacrifício poderia entrar ou se não poderia entrar. Eram os fiscais do sacrifício. E o que estava acontecendo? Dentro do templo, no pátio do templo, tinha várias mesas de cambistas, de homens que estavam vendendo animais. Por quê? Porque quando alguém chegava na porta do templo e o seu sacrifício era reprovado, muitas dessas pessoas andavam muitos quilômetros para chegar no templo. Então não dava para voltar em casa, pegar outro sacrifício e retornar, porque alguns deles, e você vê que o próprio Jesus, enquanto sai, quando era pequeno, da sua casa para o templo, tem uma viagem de mais ou menos uma semana para chegar no templo. Então imagine alguém chegar na porta do templo com o seu sacrifício reprovado e ter que retornar mais uma semana para ter mais uma semana de viagem. Era muito tempo, ele perderia muito tempo. Então aproveitava que estava ali e o sacerdote dizia: olha, o teu sacrifício está reprovado, mas tem alguém aqui que está vendendo um bezerro, está vendendo uma rolinha, está vendendo uma pomba, vai aqui e compra. Então o que estava acontecendo? Uma máfia começou a ser feita, onde os sacerdotes começavam a reprovar sacrifícios que estavam bons, que estavam aprovados. Para quê? Para lucrar mais dinheiro, para que a cada vez que vendia mais, eles recebiam mais dinheiro. Alguns recebiam uma porcentagem e alguns eram donos da própria mesa dos cambistas. Então Jesus, quando chega no templo, vê aquele monte de cambistas. Jesus pega um pedaço de madeira e começa a quebrar as mesas, começa a espalhar tudo e expulsar todo mundo, gritando e dizendo: a casa do meu pai é casa de oração, mas vocês estão fazendo da casa de meu pai lugar de covil, de ladrões e de salteadores. Estava uma mentira se manifestando ali dentro, e Jesus entrou para poder purificar. Porque não adianta, irmão, quando Jesus entra no templo, o que não é para estar dentro começa a sair. Jesus não chegou perguntando para os cambistas, dizendo: você quer sair? Você quer ir embora? Não, Jesus chegou com um pedaço de pau, derrubando tudo, dizendo: você vai ter que sair. Vai saindo, vai saindo. Porque quando Jesus entra no templo, ele vai jogando para fora. Ele vai jogando para fora, porque não é para estar ali, não tem que estar ali. E se o lugar está sujo, contaminado, Jesus começa a limpar, começa a limpar. Então esta noite, permita Jesus entrar no templo que é o teu coração. Permita Jesus entrar na tua vida aqui hoje, porque se ele entrar na tua vida, aquilo que estava lá dentro, que não era para estar, Jesus já vai entrar derrubando tudo. Jesus já vai vir tirando tudo. Jesus já vai vir arrancando tudo. Porque é assim que Jesus faz. Jesus faz desse jeito. E ele começou a arrancar tudo. Arrancando tudo, ele entra dentro da sinagoga e começa a ensinar, começa a pregar a palavra. Diante da pregação, depois dessa pregação, a Bíblia nos diz que Jesus agora começa a procurar um lugar para estar
estar, e o lugar que Jesus separou, e que mais à frente seria aproximadamente a casa de Jesus, a casa do ministério de Jesus, seria a casa de Pedro, de Simão Pedro. Jesus, terminando os seus afazeres no templo, agora ele vai para a casa de Pedro, aonde ele foi muito bem convidado pelo próprio Pedro para ali estar. Então Jesus, chegando agora na casa de Pedro, ele se encontra com uma situação que naquele tempo às vezes era comum. Ali dentro da casa de Pedro tinha um problema, que Pedro não chegou a falar a Jesus no momento antes. Jesus, ali quando entra nas portas da casa de Pedro, começa agora um cenário completamente diferente, porque talvez alguém olha para Simão Pedro, que já estava seguindo a Jesus, e segundo alguns evangelhos, já estava seguindo há um tempo, não foi de uma hora para outra, já tinha sido um tempo que ele estava seguindo a Jesus. A Bíblia e o contexto nos mostra que talvez alguém olhava para Simão Pedro seguindo Jesus e vendo os milagres que Jesus fazia, achava que estava tudo bem na vida de Pedro, achava que estava tudo certo na vida dele, porque ele estava sempre com Jesus, estava andando com Jesus. Se tivesse fome, Jesus poderia, como fez mais à frente, nessa mesma Cafarnaum, ele opera o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus faz não só por uma vez, mas por duas vezes isso. Então, diante disso, Jesus olha para a sogra de Pedro, olha para a situação. A primeira coisa que o texto nos mostra é que quando Jesus entra, começam a rogar a Jesus pela mulher. Ou seja, a Bíblia não fala quem são os intercessores, a Bíblia não fala quem são as pessoas que chegaram até Jesus e expuseram a situação que estava na casa de Pedro. Talvez tenha sido o próprio Pedro, talvez a família de Pedro, como assim a Bíblia nos mostra que ele tinha família. Não sabemos quem foi, mas eu sei de uma coisa: alguém chegou até Jesus e disse: Senhor, esta mulher está enferma e ela precisa de cura. Ela precisa de um milagre, ela precisa de alguma coisa, porque se ela permanecer do jeito que ela está, ela vai morrer. A primeira coisa que me chama a atenção é que quando Jesus se apresenta diante daquela situação, tem alguém que intercede por aquela mulher. Por quê? Porque aquela mulher por si só não conseguia interceder a Jesus pela vida dela, por conta da condição que ela estava. A condição de estar acamada a impedia de chegar até Jesus e interceder pela sua situação, mas tinha alguém que estava são, que estava disponível e intercedeu a Jesus pela vida dela, pela situação dela. E o Espírito de Deus falou ao meu coração: aquela mulher até estava incapacitada, mas tinha alguém para interceder por ela. A esta noite, talvez você entrou aqui, entrou por estas portas e disse: irmão, eu entrei, só Jesus sabe como é que eu entrei, só Jesus sabe como é que eu deixei a minha casa, porque dentro da minha casa tem um filho endemoniado, dentro da minha casa tem um esposo endemoniado, dentro da minha casa tem uma esposa endemoniada, doente, cabisbaixa, desanimada, talvez tenha uma família perdida, tem isso, tem aquilo. Mas a esta noite Jesus fala conosco: como é que tu tá? Tu tá são? Tu tá bem? Tu tá vivo? Então abre a boca para interceder por aqueles que estão doentes, abre a boca para interceder por aqueles que estão acamados, abre a boca para interceder por aqueles que estão presos, porque Deus, Jesus, através da intercessão desses tais, Jesus foi até aquela mulher. Você crê que esta noite, através da tua intercessão, Jesus vai entrar pelas portas daquele lugar e vai alcançar aquela vida? Tu saiu de lá, estava acamado, estava doente, estava perdido, mas eu creio que tu vai entrar por aquelas portas e vai encontrar um milagre feito pelo Espírito de Deus, porque vai ter alguém intercedendo, vai ter alguém clamando. Jesus vai tomar a tua boca aqui para interceder por essa vida. Jesus vai tomar a tua boca aqui para interceder por aquela família. Jesus vai tomar a tua boca aqui para interceder por aquela alma, porque ele não consegue clamar, ela não consegue clamar, mas Jesus vai usar a tua vida
O diabo tenta nos enganar, tentando nos fazer pensar que os tempos mudaram, a tecnologia chegou, então o formato mudou. Não. O formato da Bíblia mesmo. Você clama e Deus responde. Você clama e Deus age. Você clama e Deus opera. Você clama e Deus se manifesta. Deus te chamou como intercessor. Deus te chamou como intercessor. Então abra a tua boca e comece a clamar. Mas talvez você entrou aqui e disse: irmão, eu não tenho nem força para clamar. Irmão, eu não tenho nem capacidade para interceder. Eu que sou um acamado, eu que sou um enfermo, eu que sou um fraco, eu que estou caído. Alegre o teu coração, porque Jesus te trouxe aqui para poder te fazer perceber e entender que se o homem não intercede por você, 1 João, o homem de Deus escreve, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem por certeza que existe um advogado, que ele intercede por vós. A Bíblia nos mostra que o Espírito de Deus e o próprio Cristo intercede por nós. O Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. E o próprio Cristo se apresenta para nos retirar do banco de culpado, para nos levar para o banco de salvo. Antes éramos e estávamos indo para o inferno, mas por causa do advogado que é Cristo, que intercedeu por nós, nos arrancou do banco que ia para o inferno e nos colocou no banco de que ia para o céu. É por isso que o apóstolo escreveu e disse: ele nos arrancou do império das trevas e nos pôs no império do Filho do seu amor. Esta noite você talvez não tenha força para clamar, mas você só chegou aqui porque o Espírito Santo intercedeu pela tua vida e ele te trouxe pela mão para poder te dizer: se o homem não clama por você, eu clamo por você. Eu clamo em favor da tua vida. Eu clamo em favor. Talvez você ore e diga: mas irmão, eu não tenho uma mãe que ora por mim, eu não tenho um pai que intercede por mim, eu não tenho uma esposa que intercede por mim, mas tu tem o Espírito Santo que está intercedendo ao Pai para que você receba a salvação. E esta noite tu entrou aqui porque tem gente clamando pela tua vida, tem gente clamando pela tua vida. O teu fim talvez é a morte, mas Jesus foi lá porque tinha alguém intercedendo. Tinha alguém intercedendo. Intercedeu. A mulher estava acamada, mas por causa da intercessão, Jesus começa a ir caminhar em direção a ela. Meu Deus. Jesus começa a caminhar em direção a ela. E quando Jesus começa a caminhar em direção a ela, vê o estado em que ela estava, Jesus tem uma atitude em que o escritor Mateus vai dizer que ele a toca na mão. E assim que ele a toca na mão, a Bíblia diz que a febre é arrancada, é dissipada. Imediata, não foi uma hora depois, não foi 2 horas depois, imediatamente a enfermidade a deixou. E ela se levantou e começou a servir. A esta noite, Jesus arde em nossos corações. E o Espírito de Deus falou comigo. Qual é o poder de quando Jesus toca? Jesus não liberou uma palavra. Jesus não fez algo extraordinariamente aos olhos humanos. Jesus apenas tocou na mão dela. E quando Jesus a toca, um milagre acontece. Tem alguns exemplos, vários exemplos na Bíblia, de toques de Jesus. Em Mateus capítulo 20, no versículo 34, a gente percebe que Jesus toca
ele toca em um cego, e aquele cego passa a ter a visão. Ele tinha clamado ao Senhor por misericórdia, mas à medida que Jesus caminha para ele permaneceu cego. À medida que Jesus chama ele para perto, ele permaneceu cego. Mas quando Jesus o toca, aquele homem recebe o milagre, e ele passa a enxergar, porque não tem cegueira que permaneça quando Jesus toca. Quando Jesus toca, as escamas caem dos olhos. Paulo, em Atos capítulo 9, se achava o bambambam, o cara, o maravilhoso, mas ele cai do lugar onde ele estava, na sua própria ignorância e na sua própria soberba. Ele cai no chão cego, perdido. Ananias, enviado pelo Espírito de Deus, chega na casa onde ele estava e diz: irmão Saulo, a paz do Senhor, o Senhor Jesus me enviou aqui e mandou orar por você. E quando ele estende a mão e começa a orar, as escamas que estavam nos olhos daquele homem caem, e ele passa a enxergar, e a partir daquele momento o Espírito de Deus tomou a vida daquele homem, porque quando Jesus toca, os olhos se abrem. Quando Jesus toca, os olhos começam a enxergar. Sabe qual é o problema de muita gente que anda cego por aí? É porque não quer ser tocado por Jesus. Porque quando você é tocado, ou para ser tocado por Jesus, tem um processo. Para ser tocado diante de Jesus, tu tem que encarar uma multidão que diz para você: volta, e você diz: eu não vou voltar. Tu tem que encarar um problema que está na tua vida que diz: cala-te, e você diz: eu não vou me calar. Para chegar até Jesus e ser tocado por Jesus, tu tem que ir contra o teu ego, que é chegar diante de Jesus, se ajoelhar e dizer: Senhor, eu não posso nada, eu não consigo nada, quem faz é o Senhor. Então muita gente não quer passar pelo processo da humilhação, não quer passar pelo processo de se ajoelhar, não quer passar pelo processo do desconforto. Estávamos falando no dia de ontem na congregação, que na base de Isaías capítulo 6, quando Deus leva o profeta para uma profundidade, primeiro Deus leva o profeta para um desconforto. Tem gente clamando por profundidade diante de Deus, pede para Deus usar, pede para Deus fazer, pede para Deus realizar, e não quer passar pelo desconforto que é o processo antes da unção ser derramada, antes do milagre acontecer, antes da bênção acontecer, antes da coisa extraordinária acontecer, antes dos olhos se abrirem. Tem um desconforto. Qual é o desconforto? É choro, é lágrima, é intercessão, é clamor, é calúnia, é problema, é dificuldade. Mas tem muita gente que não quer passar por isso. Aí quer unção, mas não quer passar o processo. Quer o poder, mas não quer passar o desconforto. Quer ser usado, mas não quer estar na moenda. Quando Moisés disse: eu quero ver a tua face, Deus fala para ele: então vai para a fenda da pedra. Ninguém fica na fenda da pedra confortável. Ele ficou lá espremido no buraco da pedra, e Deus falou: eu vou passar, minha glória vai passar, e tu vai ver. Ele lá espremido, esperando, e a presença de Deus passa. Quando a presença de Deus passa, o rosto dele começa a brilhar mais do que tudo. Ele desce do monte, o povo olha para ele e diz: meu Deus, que glória é essa? Meu Deus, que unção é essa? Mas ninguém viu ele espremido lá na fenda da rocha. Ninguém viu lá um momento de humilhação. Tem gente querendo ter os olhos abertos, mas não quer clamar. Mas esta noite o Espírito de Deus nos diz: ele quer abrir os seus olhos, ele quer abrir o teu entendimento, ele quer te fazer enxergar. Então passa pelo desconforto, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus, porque essa é uma oportunidade que Deus está te dando de chegar num nível mais profundo. Deus abre os olhos do céu. A Bíblia diz que pelo toque de Jesus, em Lucas capítulo 7, versículo 14, Deus toca no caixão de um menino. Jesus encontra um projeto fúnebre, todo um projeto.
toda aquela situação, aquela passeata, todo mundo chorando, levando o único filho da viúva para fora da cidade para enterrar. Jesus encontra aquela situação antes que saíssem da cidade. Jesus chega diante deles e a primeira palavra de Jesus para a mulher é: mulher, não chores. E quando Jesus diz isso, ele para o cortejo fúnebre, toca no caixão, e quando ele toca no caixão, o menino que estava morto ali dentro se levanta, e quando ele se levanta, o nome do Senhor é glorificado. Todos aqueles que estavam em volta, os que vieram com Jesus e os que vieram com o morto, todos disseram: glórias ao Senhor, porque Deus visitou o seu povo, porque Deus visitou o seu povo. Quando Jesus toca, pode até estar morto, mas tem que levantar. O problema é que muita gente começa a subestimar o toque de Jesus. Jesus fala: eu vou tocar, mas aí ele diz: não, Jesus, eu acho que só tocar não é suficiente. Eu acho que o Senhor tem que mandar um anjo, tem que mandar um arcanjo com a espada de se embanhar. Eu acho que o Senhor tem que fazer o céu se abrir, se estremecer, porque eu acho que se o Senhor só tocar, não tem solução. Eu acho que se o Senhor só tocar, eu acho que não é suficiente, porque não entende o poder do toque de Jesus. Mas quando Jesus toca, pode até estar morto, mas tem que se erguer, porque o toque de Jesus não só repreende a enfermidade e a cegueira, mas também repreende a própria morte. E a esta noite Jesus nos diz a cada um de nós: permita-se ser tocado para que tu tenha vida. Tem muita gente que acha que está vivo, tem muita gente que acha que tem vida, tem muita gente que acha que só porque está respirando está vivo. Não, a Bíblia é bem clara a dizer que sem Jesus nós estamos mortos em nossos pecados. Pode estar respirando, mas está morto. Pode estar andando, mas está morto. É só um zumbi. Mas quando Jesus entra na nossa vida, a Bíblia é bem clara nos mostrar que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele entra na nossa vida, ele produz em nós um fôlego que nos foi tirado diante do pecado. Aí você passa a respirar de verdade, porque o pecado não tem mais poder sobre a tua vida, porque o diabo não tem mais poder sobre a tua vida, porque nada e nem ninguém tem poder sobre a tua vida. Jesus toca na vida, toca no caixão daquele menino, e ele se levanta, e quando ele se levanta, o milagre acontece e o nome do Senhor é glorificado. A Bíblia nos mostra, e aqui eu fecho para a gente encerrar, que quando Jesus toca, o milagre acontece. Diante da Bíblia, em Marcos capítulo 8, a Bíblia nos mostra que Jesus toca em um homem que estava surdo e ele era mudo. Diante dessa situação, Jesus toca com seus dedos dentro do ouvido do homem e toca com a saliva e com o seu dedo na boca do homem. E quando Jesus toca nele, a Bíblia diz que os seus ouvidos destamparam e a sua língua se endireitou, e ele passou a ouvir e ele passou a falar conforme estava proposto. Porque quando Jesus toca, os ouvidos são abertos. Quando Jesus toca, os ouvidos são abertos. Sabe por que muitas das vezes tropeçamos na caminhada? Porque Jesus fala e a gente não ouve. Sabe por que muitas das vezes fraquejamos? Porque Deus fala e a gente não ouve. Mas a esta noite Jesus vai tocar nos teus ouvidos, e os teus ouvidos serão abertos. E quando Jesus falar, tu vai perceber que é Jesus que está falando. Não só vai perceber, mas vai ouvir e entender o que Jesus está falando. Porque o mesmo Jesus que tocou na vida daquele homem vai tocar nos teus ouvidos aqui hoje, nos meus ouvidos, nos nossos ouvidos, e nós vamos passar a ouvir as palavras do Senhor, aquilo que o Senhor diz. Porque a Bíblia diz que o surdo é aquele que tem ouvido, mas não ouve a palavra
O surdo não é aquele que não ouve uma música. O surdo não é aquele que não ouve uma palavra. O surdo é aquele que tem ouvidos, mas não ouve a palavra do Senhor. Então a surdez não é física, a surdez é espiritual. E quando Jesus toca, Jesus cura da surdez espiritual. E a gente começa a ouvir as coisas de Deus, ao ponto de alguém olhar e dizer: é só uma música. Mas você que está com a audição aberta, você vai dizer: é Jesus que está falando. Alguém vai olhar e vai dizer: é só um dizer no carro. Mas você vai dizer: eu estou ouvindo, é Jesus que está falando. Talvez alguém chegue e diz: mas é só alguém falando. Você que está com o ouvido aberto vai dizer: é Jesus que está falando, porque eu sei e eu conheço a voz dele. A esta noite Jesus vai abrir os teus ouvidos para que tu possa ouvir a vontade e o propósito dele. Não só abrir os teus ouvidos, mas ele vai endireitar a tua língua para que tu fale aquilo que ele quer, para que tu fale aquilo que ele se agrada. Tem muita gente que está com a língua torta, mas é porque ainda não foi tocado por Jesus. Mas Jesus vai tocar a tua língua aqui hoje, e a tua língua vai se endireitar. A tua boca vai ser para glorificar a Jesus. A tua boca vai ser para engrandecer. A tua boca vai ser para pregar a palavra. Tem gente que usa a boca para poder trazer maldição. Tem gente que usa a boca para poder trazer vergonha. Mas a esta noite Jesus vai tocar. E quando Jesus tocar, a tua língua não vai ser nunca mais como antes. Jesus vai mudar a tua vida. Jesus vai te tocar aqui hoje. Jesus vai nos tocar aqui hoje. Eu não sei como é que tu entrou, mas eu sei de uma coisa: tu vai sair daqui tocado. Você acredita nisso? Você crê nisso? Você quer que Jesus vai te tocar? Quem busca ser tocado por Jesus aqui hoje, quem busca ser alcançado pela mão poderosa, porque se ele te tocar, os teus olhos vão se abrir. Se ele te tocar, tu vai levantar essa cama. Se ele te tocar, os teus ouvidos vão se abrir. Se ele te tocar, a tua língua vai destravar. Se ele te tocar, alguém não vai te reconhecer. Vai olhar você na rua e vai dizer: ele mentia, ela mentia. Mas você vai dizer: Jesus me tocou, Jesus me tocou, Jesus me tocou. Alguém vai olhar e vai dizer: ele nem tinha oportunidade. Quando recebia, dizia que não queria, mas quando te vê pregando a palavra, vai te surpreender. E você vai dizer: Jesus me tocou, Jesus me tocou, Jesus me tocou. Alguém vai olhar e vai dizer: quando o diabo se levantava na casa dele, ele ficava quietinho, olhava para o lado, desanimava e dizia: agora eu não quero mais, eu não vou mais. Mas alguém vai olhar para você, e quando o diabo se levantar, tu vai para o joelho e vai dizer: Jesus, entra aí nesse negócio. Alguém vai se surpreender e vai dizer: o que aconteceu contigo? E tu vai dizer: Jesus me tocou, Jesus me tocou. Porque quando Jesus toca, o negócio muda, o negócio muda. E esta noite Jesus está nos tocando, Jesus está nos alcançando. E não importa como tu entrou, mas saiba de uma coisa: Jesus te toca aqui neste lugar e o poder dele se manifesta. Você que acredita nisso, aplauda e glorifica o Senhor nesta noite.